Prontinho. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, a essa sala de aula. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos dar condições, ó Deus, de sairmos diferente da maneira que adentramos. Aguça os nossos ouvidos, Pai, estamos atentos à Tua palavra. Revela-nos, ó Deus, o Espírito que está por detrás da letra, porque a Tua palavra é Espírito e vida. Mostra-nos, ó Deus, em que Espírito nós podemos, ó Deus, estar aqui tratando, ó Deus, da Tua palavra e tirando, ó Deus, lições para nossas vidas. Ser com seus filhos do outro lado, tomando cada um deles nas tuas mãos, suas filhas, e eu já, desde já, eu agradeço, eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos para a carta de Tiatira. Amém? Amém. Nós já estudamos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Os irmãos estão anotando direitinho? Sim. Como nossa aula, irmã, ela é de 8 em 8 dias, é bom a gente estar recapitulando alguma coisa, sim? Quem escreveu a carta? Pastor, fala o capítulo, né, para a irmã aí. O capítulo 2, verso 18 de Apocalipse. Perdão aí. Vamos lá. Quem ditou a carta? Às igrejas. Jesus. Quem escreveu? Escreveu foi João. E quem recebeu? A igreja. A igreja. No caso, o pastor, né? O líder. O anjo. O anjo da igreja. Que é o pastor, o líder da igreja. Então, e o pastor ficou na incumbência de levar às igrejas. A carta que nós estudamos, estamos estudando as 7 cartas das 7 igrejas, as 7 igrejas, todas elas existiram. Todas. E o período, cada uma representa o período de toda a história de toda a igreja. Se ele escrevesse só para Éfeso, a história ficaria morta lá atrás. Sim ou não? Então, Sim. como ele escreve, as 7 igrejas representam toda a trajetória da igreja até o dia de hoje. Isso é bom ficar focado com a gente. Se quiser anotar, pode anotar isso. As 7 cartas são 7 períodos de uma só igreja. Ela vai contar a história todinha das igrejas. Por quê? É profético, é histórico, e nós vimos também que é pessoal. Sim ou não? Sim. Sim. Profético, histórico e pessoal. Profético, aquilo que vai acontecer até o final. Histórico, que conta a história toda da igreja, que somos nós. Pessoal, algo que vai falar para a gente. Então, isso é muito importante a gente ficar frisando e para a gente não esquecer. A irmã Sandra achou o capítulo 2, versículo 18? Amém? Amém, minha irmã. Então, vamos à leitura? Hoje, quem vai ler hoje? Joelle está bem hoje, Joelle? Eu tô ótima, mas meu marido tá aqui na sala.
Ele tá vendo televisão. Aí vai ficar o som, vê se tá atrapalhando. Tá o som. Tem um, tem um Eu tô de fundozinho. fone. Tem um Pois é, vai fundo, atrapalhar. fundo musical aí. Vai pegar a Camila aí, Camila. Sobrou para você aí. Pode Vem atrapalhar, Camila. Vamos Tem embora. Fábio, tem Vamos lá. Natália, tem mais vaso aí. Eu tô na produção, vai. Você... Ah, entendi. Não, vamos dividir a tarefa, gente. Vamos lá, Apocalipse 2, versículo 18. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Continua? Continua. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti: o toleraste que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idólatra. 21. Continua. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama e sobre os que te adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Forte. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira: a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela do amanhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito forte, né, irmão? Muito forte. Irmão, percebeu na leitura? Vamos para facilitar a mente dos irmãos. Amém. Graças e paz, irmãos amados. Graças a Deus. Bem-vindo, querido. Graça e paz. Irmã, lê o versículo 28 e 29. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não, veja bem. Eu tenho uma outra tradução aqui. Vê o 26. Lê o 26 para mim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao vencedor, né? Ao O vencedor. vencedor. Muito bem. E agora vocês vão ler o versículo 28. 26 já leu, agora o 28. Dar-lhe-ei a estrela do amanhã. 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebeu, irmão, percebeu desde... Nós estamos na quarta igreja, sim? Sim. Irmão, percebeu que na primeira, na segunda e na terceira? Para essa leitura da agora. Entendi a pergunta, pastor. Houve uma mudança. 3 igrejas não existem mais. Quais são elas? Anota aí. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Essas 3 igrejas não existem mais. Essas 4 igrejas que nós vamos ver para frente,
ela existe até hoje. E houve uma mudança. Foi Esmirna aí? Éfeso. Éfeso. Hã? Éfeso, Esmirna, vamos lá? Éfeso. Esmirna e Pérgamo. Pérgamo. Amém. Eu estou dando umas dicas para os irmãos, para a nossa mente. Além da aula ficar didática, a nossa mente trabalhar. Eu estou percebendo aqui que eu estou dando. Eu não quero dar informação para os irmãos, eu quero dar conhecimento. Sim. Informação, o irmão pega acesso à internet e vai ter direto aí. No YouTube tem muita informação. Qual é a diferença da informação para conhecimento? Então, existe uma diferença muito grande, né? De informação. Estou informado sobre o assunto, mas você não tem conhecimento sobre. Você está igual o Jó, conheço de ouvir falar. Aí Jó depois, agora meus olhos contemplam o Senhor. Agora é diferente. Antes te conhecia de ouvir falar. Informação. Jó tinha uma informação sobre Deus. Sim. Porque existe conhecimento de Deus e conhecimento sobre Deus. Sobre Deus é uma informação. E conhecimento de Deus, aí já é total conhecimento. Todo mundo já ouviu falar de Deus. Agora, e fazer o que vocês estão fazendo, teologia, né? Deus, né? Logia, estudo. Então, nós estamos em um estudo de Deus. Se a gente falar sobre Deus, o mundo já tem um estudo sobre ele. Quem é Deus? Deus é Pai. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Se você for perguntar isso, mas é muito pouco. Além do que ele representa para nós. Na verdade, a gente nunca vamos, nessa terra aqui, saber de fato quem é Deus. Por mais que a gente vá buscando conhecimento, sempre é um mistério. Deus é um mistério muito, muito profundo para a gente conhecer. Na verdade, nós vamos só ver Deus na pessoa de Jesus. Pastor, eu fiz um estudo recente que diz que a teologia, na verdade, é a ciência que estuda as narrativas de Deus. Porque Deus não se estuda. Não tem como. Não tem como estudar Deus. Então, por isso, o máximo que você tenta, você nunca vai. O máximo que você vai chegar até Jesus. Porque ele se fez carne. E teve aqui entre nós. Sim. Aí já dá para a gente seguir um passo. Amém. Mas não tem como. Deus não tem como. Né? Como é que você vai estudar uma pessoa que é espírito? É verdade. Deus é espírito. Verdade. Não tem como. Né? Então, vamos buscar conhecimento. Então, eu hoje, eu vou deixar um pouco da papinha aí na boca dos irmãos. Eu vou deixar os irmãos agora dar uma pesquisada. 3 igrejas não existem mais. 4 igrejas sobreexistem até hoje. Porém, houve uma mudança. Portanto, essas 3 mudaram. Qual é a mudança que nós vamos... Eu vou dar um caminho aqui das pedras muito bom, cara. Se não pegar, eu vou ter que pular aqui, entrar aí nessa tela e achar você de qualquer maneira. Vamos lá, vamos voltar em Éfeso. Versículo 7. Diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Já peguei, eu acho.
Já pegou. Gabi tá inteligente. Versículo 11. Peguei. Já pegou também? Ah, Versículo Versículo- 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos lá. Então, vocês estão pegando aí com força, hein? Entendeu? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Pronto. 3 igrejas tomou o mesmo propósito. uhum. Agora vamos lá no que você leu. Rapidinho. Versículo. 6. Não, agora vamos lá para o 21, 26. 26. (26), pastor? Uhum. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Não. 29. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí? O que vocês pegaram aí? Fala aí, Fábio. Fala aí, mano. Cara, Tem que ter ao vencedor e quem guardar. não, irmão Fábio, Ah, estou gostando de ver, a participação. A aula hoje, nós vamos interagir bastante. Então, tudo bem. Mas não é ainda aquilo que nós comprovamos. O versículo 7 diz o quê? quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Para que a gente grifa isso. É o que revela? Grifa isso aí, gente. Senão vocês. Grifa isso aí, senão vão ficar perdida a voltar. Grifa o versículo 7. Tá grifado. Grifa o versículo 11. O que é que eu... Ah, entendi. Grifa o 17. É o 11 e o 17. O 7, o 11 e o 17. Meu Deus. E agora? Porque todos eles começam com quem tem ouvidos, ouça. Né? E Ao depois, vencedor. aí ele dá ao vencedor. Ah, E no último, lá no 26, ele dá primeiro ao vencedor que guardar, e depois é quem tem que ouvir. Ai, muito bom. Meu Deus. inverteu as coisas aí. cara. Meu Deus. Fortíssimo, pastor. Vocês nunca vão ver isso se você não parar esse tempo. Essa é a participação da aula, Fábio. Meu Deus. Viu, Fábio? Como é que você trabalhou com a mente aí? Também eu fiquei assim, volta lá. Não é fácil, não, fazer essa reviravolta. Não, é o que ele falou lá em Gênesis, né? É um enigma, né? Aí, a Bíblia é um enigma. A gente tem que Tá muito desvendar. ligado. Passa voado, irmão, passa despercebido. Então, olha só, irmã Sandra, presta atenção aí, o irmão Zé Amaro. Todos os versículos começam, quem tem ouvido, ouça. Somente as 3 igrejas. Agora, na quarta igreja que nós lemos hoje, ele não vai começar com quem tem ouvido, ouça. Vai terminar. Então, ele inverteu. Por quê? Essas igrejas aqui acabaram. Acabou o período delas. Agora,
Por isso que ele inverteu, e nós vamos agora estudar a igreja que atualizada, a igreja que existe hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então, essa igreja, quem tem ouvido, ouça. Ele começou falando, agora em Tiatira, ele não vai começar quem tem ouvido, ouça. Ele vai dizer assim, ao vencedor, ele vai falando, ao vencedor, ele guardará, né? Eu considerei. Aí, no final, ele vai dizer, quem tem ouvido, ouça. Então, ele não começou aqui, ele já botou isso no final. Primeiro, ele está ensinando. E depois, ele está dizendo. Antes, ele estava dizendo, vocês precisam ter ouvido. Agora, ele está dizendo, ao vencedor. Então, ele vai mostrar para o vencedor, sim, que ele vai vencer. Mas se ele tem ouvido para ouvir, ele vai guardar. Porque a revelação agora aqui já não está no passado mais, já está presente no nosso dia a dia, já está na igreja que nós estamos, pelo menos não estamos vivenciando, não estamos vivendo, mas estamos conhecendo que existe. Então, nós vamos fazer essa nova leitura. Já que a nossa mente já abriu um pouco para isso, a irmã vai voltar à leitura. Eu só quis que a irmã desse essa passada toda para a gente entender esse detalhezinho pequeno. Entendemos. Quais igrejas que não existe mais? Éfeso, Esmina, Esmina e Pérgamo. Pérgamo. Pronto. Agora, então, fica atento na igreja de Tiatira. Vamos lá. Pode ler, filho. Começo, né? Uhum. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Então, ele aqui apresenta para essa igreja aqui que ele tem os olhos como chama de fogo. Só que essa igreja de Tiatira aqui, ela já está... Eu não sei, o irmão lembra que quando eu falei dos primeiros cristãos que foram para dentro das igrejas, depois da conversão do imperador Constantino? Sim. Quem lembra disso? Sim, eu lembro. Então, aquelas igrejas, ela ficou muito mística, mas de conversão nenhuma. Ficaram mais com medo, eu quero ser amigo do imperador. Mas eu não me converti ao cristianismo de fato. Não estava disposto a se entregar de fato. Então, nesse período no Império Romano, nós vamos ver que a igreja ela foi cada vez mais caindo. Ela foi caindo de produção. Nós vimos que as obras dos nicolaítas, antes eles odiavam. Nós estudamos isso semana passada. E depois? Passaram a não odiar mais. E agora, eles foram dando ênfase à declinação, cada vez mais distanciando do propósito real, da vontade de Deus, e mostrando, de fato, que igreja ela se representa. O Império Romano dominou a época. Eu não vou ser muito... não vou me aprofundar muito no assunto, que eu vou só dar uma pincelada hoje. Por quê? Porque no capítulo 17, 18, quando nós estivermos estudando a Babilônia, nós vamos saber que igreja é essa. Então, nós vamos ter essa cautela, né? Agora, de não enfadar os irmãos, mas eu vou botar uma pincelada para quando chegar no capítulo 17 e 18, o irmão já perceber, de fato, que já faz parte dessa igreja aqui. A igreja de Tiatira vai mostrar o Império Romano. Na verdade, ela vai mostrar praticamente uma igreja já dominada pelos romanos.
e aqui conduzido como uma igreja católica. Como assim? Conheço as tuas obras e o teu amor, tua fé, teu ministério, tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Irmão, o perigo, Deus está fazendo mais agora do que no começo, eu achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Porque para Deus, o importante não é muito mais que você está fazendo. Verdade. É com que intenção está sendo feita. Eu convido um pregador para dar uma palestra, ele vem. Eu tenho que procurar uma hospedagem para ele, normal, procurar um lugar para a família, para ele ficar, para descansar, para ele meditar, para ele pregar. E depois ele vai ministrar. Só que na saída eu tenho que contribuir com certa quantidade, pela exigência do cachê. Eu tenho que saber se o que eu estou fazendo, se isso me corresponde com a intenção minha de fazer. Tanto minha, quanto o pastor e tanto o convidado. Será que a minha intenção é trazer um famoso para parar a cidade e arrebentar com as igrejas menores? Você já pensou? Eu chegar aqui num domingo, trazer Fernandinho, o preletor vai ser Cláudio Duarte, e começar a trazer pessoas de grande nome da mídia, em pleno domingo, será que vai ter que intenção é essa? Isso Deus vai trabalhar com a gente. E isso que eu quero começar desde esse primeiro estudo, que não é muito mais do que o início. É o que eu estou fazendo agora. Porque eu vejo muitas pessoas que começaram pequeno e continuam pequeno, com pé, joelho, tudo no chão. Mas o propósito é grande. Não atropela, não sai prejudicando, porque aqui ele falou assim, lê o versículo 19, irmã Camila, por favor, para nós tirar a lição. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as da primeira. Uhum. O que eu entendo aqui? Se depender aqui dessa igreja aqui, ela vai aparecer diante de Deus com um caminhão de obra. Porque a obra dela cresceu. Agora, que tipo de obras são essas que está crescendo dentro das igrejas? Eu não sei se o irmão tem percebido. Eu tenho conversado com alguns pastores, amigo meu, e a preocupação deles é muito grande. Pessoas saem da sua igreja, o pastor, quando for ver, já está lá no Facebook, no Instagram da outra igreja, e o pastor não pediu a bênção do pastor, o pastor não sei para onde está, só viu quando postaram a foto. E as igrejas estão crescendo. Às vezes, jovem, uma igreja com 2.000, 3.000 jovens, mas está lá uns se retalhando, o pastor não sabe. Outro lá saiu, bebeu, mas não embriagou. O pastor não sabe. As obras estão crescendo. Só que Deus está dando esse valor aqui. Eu peço a Deus
que cada dia eu melhoro mais. Todo dia eu peço para Deus, se eu pudesse, eu botava mais espelho na minha casa, para me olhar para dentro dos meus olhos e dizer assim, Deus agradaria de você fazendo isso? Deus receberia essa obra que você está fazendo? Ela, no fogo, ele aprovaria? Porque vai muita obra em um caminhão para lá para o fogo e vai voltar cinza. A questão aqui, nós vamos ver que essa igreja, ela estava fazendo mais obra do que a primeira. Só que o que ela estava procedendo não Não estava condizendo, né, pastor? não estava condizendo. Eu lendo aqui, eu falei, meu Deus, ele está fazendo mais obra, né? Eu lembrei lá de Apocalipse, volte às primeiras obras. Está fazendo mais obra do que das primeiras vezes, mas chega lá embaixo ele está se prostituindo, então não está condizendo as obras. Você está entendendo aqui? Então, o que nós estamos conhecendo aqui? Que tudo que a gente faz é obra. Nós não percebemos. Vamos lá em 1 Coríntios, de novo. Deixa. Irmã Sandra, abre bem atrás de Apocalipse. Depois, bem atrás um pouco. Você está em quê? Está em que livro aí? Fala para o pastor. Quando você abriu aí. Liga o som. Liga aí o seu microfone. Microfone. Estou bem longe. Atos. Você está em Atos? Para frente um pouquinho. Depois de Atos vai vir Romanos, 1 Coríntios. Vê lá. Depois de Atos tem Romanos. Depois de Atos tem Romanos. Vai vendo. Vai chegar em Romanos. Fica tranquilo que nós temos tempo aqui. Queremos que você acompanhe. Nesse ponto. 1 Coríntios. Já achou? Achei. Vai lá. Vê o capítulo 3. Tá. Achei. Versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. 11. No 11. O capítulo é o número maior, o versículo é o número menor. Achei. O que está escrito no versículo 11, só para começar aí. Porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, a qual Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Você está no texto. Tá bom? É isso aí. Você leu aí. Irmã Camila, pode ler aí para mim. Começa no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pronto, olha só. Tem um fundamento, Cristo. Se alguém vir com outro evangelho, a não ser este, considera anátema, maldito. Não pode pôr outro fundamento. Cristo é a pedra angular, que foi posto de esquina, para edificação de muito e tropeço de alguns, que alguns rejeitaram. Então, não tem outro fundamento a não ser esse, Cristo. Cristo é o nosso fundamento. A igreja, a doutrina de Balaão, está no fundamento de Cristo? As obras de Nicolaítas aprovadas estão no fundamento de Cristo? Então, não tem outro fundamento. Então, ele está dizendo, eu sou o filho de Deus, ele demonstrou agora para Tiatira. Eu tenho os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Então, eu sou o filho de Deus, não tem outro. Eu sou o fundamento, não tem outro.
Os meus olhos estão atentos em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, não tem outro. Então, está posto o fundamento. Vamos lá, versículo 12. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Para um A pouquinho. Esse fundamento, o que é o fundamento de uma casa? Sapata, né? É o alicerce. Alicerce. Quando a gente vai fazer uma casa, primeiro a gente faz o quê? O alicerce. É a base. Sobre essa base, a gente bota o tijolinho. Então, Cristo disse no 11 que eu sou o alicerce. Eu sou a estrutura. E se alguém, sobre esse alicerce, sobre essa estrutura que é Cristo, edificar uma casa, vê se edificar uma obra sobre alicerce, utilizando ouro, o que mais? Prata, pedras 2, preciosas, 3, madeira, 4, feno 5, e palha. 6. São 6 tipos de obra que vai ser edificada sobre esse fundamento. Não tem mais obra nenhuma. Agora, Camila, e os demais que estão aqui nos assistindo, as obras deles agora são mais do que o início. Mas são a obra de quê? De madeira? Será que é de palha? Será que é de feno? Porque aqui não está dizendo porque é grande a obra, não quer dizer que é qualidade, porque Deus não está trabalhando aqui com isso. Deus está trabalhando com a qualidade de vida, de crente. Quantas pessoas fazem isso, faz aquilo, mas o testemunho dela lá fora não condiz Meu Deus. com o que ela faz, com o que ela fala. Lá fora o testemunho é mau. Então não é o meu muito falar. São as minhas atitudes diante de Deus. Então, é como eu estou, de que maneira eu estou me vendo na obra. Eu tenho que perguntar todos os dias. Essa igreja é para hoje, irmão. Eu tenho que perguntar todos os dias para Deus. Senhor, o Senhor aprovaria isso? O Senhor aprovaria essa obra a mim? Porque é sobre esse fundamento que eu estou edificando. Irmão, não tem outro fundamento. Você pode ver. Você vai no centro espírita, tem um fundamento. Ele tem lá, dentro da coisa, vai lá falar de Jesus lá. Fala disso, fala daquilo. Mas as religiões que eles buscam, eles têm sempre um fundamento na Bíblia, mesmo distorcidos. Então, não é outro fundamento. Agora, o problema não é o alicerce é Cristo. Que eu estou edificando sobre ele. Lá que no versículo 23, pastor, de Apocalipse, ele vai falar, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Não, mas isso aí, eu vou chegar lá. É que você está lá, não. Não, é o que o senhor está falando, né? Não adianta a gente... As obras aos olhos do homem, mas é diferente das obras aos olhos de Deus. Então, olha que você já está anos-luz na frente, o que acontece? Eu gosto de ficar falando o que eu já li com base naquilo que eu vou provar. Sim. Então, você já foi lá, onde Já ia chegar. bom demais, sua mente trabalhando. Da mesma forma que Fábio aí foi lá nas obras invertidas das igrejas para trás, ficou tudo para trás. Agora Deus mudou, inverteu a ordem das coisas.
Agora, eu não estou falando mais para uma igreja esquecida no tempo. Eu estou falando para uma igreja atual. E essa igreja que está aqui dominando aqui é o Império Romano. O imperador, para ele se converter, ele rachou a igreja. Pessoas de fato que querem um compromisso e pessoas de fato que querem ser amigo do imperador. Então, isso aí está deixando a igreja praticamente com fundamento, com obras. Eu estou preocupado com o evangelho pregado hoje, gente. Eu estou muito preocupado com esse evangelho de hoje. Porque o fundamento é Cristo. Mas tem gente que, se não pegar o microfone, não está satisfeito. Tem gente que a unção dele é no microfone. Ele fica quietinho no banco. Quietinho. Quando passa a oportunidade e ele pega o microfone, ele põe a igreja para pular, ele põe a igreja para coisa. Ele não estava fazendo nada lá. Estava sentadinho. E depois que acabou a oportunidade, ele vai lá, faz a mesma coisa que estava fazendo antes, sentadinho, e só teve a unção do microfone. Então, eu tenho que saber em que fundamento, porque o fundamento é Cristo, o que eu estou edificando sobre ele. Voltando lá em 1 Coríntios ainda. Se alguém edificar sobre esse alicerce, esse fundamento, essa base, vamos lá. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O nosso Deus é fogo consumidor. Se é diante do fogo, se é diante de Deus, do fogo consumidor, a nossa obra vai ser aprovada ali. Irmão, você sabe onde que Deus senta? Oi? Como que é o trono de Deus? No meio das brasas. Ai. Pedras afogadas. Pedras afogadas. A roda do trono, ela arde em chama. Meu Deus. O trono é chama de fogo. Aleluia. Aí sabe o que as pessoas falam assim? Inferno. Sabe que o inferno para muita gente sabe quem vai ser? Está diante de Deus. Meu Deus. Para nós, o fogo de Deus nos purifica. Nos purifica. E os ímpios se derretem. Para ele, eu não quero esse Deus, não. Sai para lá. Para ele é o inferno. Olha quem é o inferno. O ímpio. É só estar na presença do fogo consumidor. Quem está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Então, agora eu vou fazer uma pergunta, Camila. A obra que seja edificada com prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha e feno. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer apresentar diante de Deus uma pedra de ouro ou um caminhão de feno? Uma pedra de ouro. Glória a Então, a Deus. obra deles agora são maiores que a primeira. Mas que obras são essas? Que obras? É muito forte. Não adianta eu querer fazer tudo para Deus de maneira errada. Porque de boas intenções o inferno está lotado. Eu
tenho que fazer para Deus da maneira certa, que seja pouco, mas que seja pelo menos de pedras preciosas. Meu Deus. Eu já falei para vocês aqui, ainda vou dizer no finalzinho, que eu falo porque não está no YouTube, aí eu vou falando para vocês aqui, que daqui a um ano vocês vão procurar, não vão achar. Lá no finalzinho, quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos ver. Vai existir pessoas que vão comer o fruto e existem pessoas que vão comer só as folhas da árvore da vida. Tem pessoas que vão, tem crentes que vão reinar, que chegaram agora, e tem gente muito tempo lá na cadeira que nunca fizeram nada que agradasse a Deus. Deus vai dizer assim: nunca te conheci, mas Senhor, eu profetizei no teu nome, apartai de mim. Mas Senhor, nós expulsamos esse demônio, não te conheço. Por quê? Fizeram todas as obras, mas de que jeito? Para Deus não reconhecer. Então, que faça poucas, mas que seja aceito como cheiro suave a narina dele. Meu Deus. Porque, na verdade, Deus escuta aqui, ó. Mas ouve aqui, ó. No nariz. Como, pastor? Se não chegar como cheiro suave as suas narinas, é aqui que o negócio manda para Deus. Meu Deus. Não é aqui. Ele fala assim: eu não estou surdo para que eu não possa ouvir, nem tampouco cego para que eu não possa chegar. Mas o negócio não é no ouvido, não é no olho. O negócio com Deus é no nariz. Se não chegar como cheiro suave às suas narinas, ele não recebe. Então, toda essa obra que nós vamos fazer, ela vai passar pelo fogo. Tudo que nós estamos fazendo aqui para Deus. Então, tudo quando for fazer para o Senhor, olha para ver o que está fazendo. Eu estou contribuindo. Eu não estou contribuindo para homem, não. Eu estou contribuindo para a obra do Senhor. Eu estou fazendo pela obra do Senhor. O que as pessoas vão pensar e vão fazer disso já não é um problema mais meu. Eu não estou carregando caminhão de palha, não estou carregando caminhão de feno. Estou carregando pedras preciosas para o reino. Que é isso que vai ser importante no final. Toda a obra vai ser passada pelo fogo. Pastor, tem essa tradução aqui da Bíblia que tá bem legal, tá bem clara, o versículo 13. Sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Olha aí. Observou isso? Essa aí é a mesma versão que está aqui comigo, aqui. Que você leu aí. A sua obra será manifesta porquanto o dia atrará a luz. Ele vai trazer aonde? Aonde que ele vai trazer essa obra, irmão? Ele não vai ver essa obra no escuro, não. No escuro, qualquer coisa é coisa. Ah, meu Deus. No escuro é difícil, mas a obra de Deus não vai ser feita no escuro. A obra de Deus se manifesta na luz. Lembra da mulher? Quem lembra da mulher que perdeu a dracma? O que ela aconteceu? Ela só achou a pedra quando ela fez o quê? Quando acendeu a? Acendeu a lâmpada. Quando acendeu a lâmpada. Sempre teve ali. Mas quando vem para a luz, é esclarecido. É por isso que a obra do inimigo é no escuro. É por isso que quando eles vão fazer a obra, é meia-noite na encruzilhada. É meia-noite nas matas virgens. Meu Deus. É raramente você vê um fazendo de dia, meio-dia com sol quente, fazendo despacho. Porque se manifesta no escuro, mas a obra de Deus é revelada na luz. É por isso que o diabo não vem para a luz. Se ele vem para a luz, a sua obra tem que ser manifesta.
Quem está entendendo? Amém. Amém? Vamos pesquisar mais um pouquinho sobre essa questão de obra? Vamos. Isso é muito lindo. Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam para mim. Lucas 17, 34. Deixa eu voltar ao Apocalipse aqui. Vamos devagar aí, sabe, para a irmã Sandra achar. Irmã, abre bem atrás um pouco de Coríntios. Tá, a irmã abriu o que aí? Irmã Sandra. Oi, pastor, é Lucas, né? Lucas. 17. Lucas 17, 34. Achei. Está escrito o que aí? David. Diga-nos. Como do pessoal óculos. Tenho problema de vista sério. Eu também. Tem dia que eu compartilho com Verônica. Vou ter que ir para o médico de vista. Diga vós que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Tem 2. Um vai, outro fica. Isso. Então, vamos lá. Mateus 24. Lucas. Mateus 24. Irmão Fábio, não leu nada hoje? Leia para nós, irmão Fábio. Mateus 24. Qual versículo, pastor? Mateus 24, 40 ao 46. Mateus 24. 40 ou 46? Isso, Espera só vamos os esperar os irmãos irmãos acharem. todos acharem aí. Tá bom. Acharam aí, irmão? Tá, pode ler, filho. Então, 2 estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então, olha só. O Filho do Homem vai vir na hora que a gente menos Espera. Agora, a pergunta aí, Fábio, depois dessa aula todinha que a gente deu, a resposta ficou fácil. Tem 2 mulheres no moinho fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Todas as 2 estavam moendo. Uma não foi. Uma foi, outra ficou. Fazendo a mesma obra. Fazendo a mesma obra. E aí? Por que uma ficou se estava fazendo a mesma coisa? O Hélio, a gente vai junto, hein? Coração. É forte. Fala isso comigo, não. Não é? A gente tem que estar sempre levando a palavra pra gente, se vigiando. Olha aqui, cara. As 2. Já pensou, Fábio? Nós 2 trabalhando. E tá nós 2 lá ralando mesmo, mas ralando. Eu ralando, você ralando. Nós 2 estamos suados. Daqui a pouco você sobe, eu fico. Fazendo a mesma coisa. E agora? Isso é a mesma coisa que pega. A mesma coisa. Meu Deus. Fazendo a mesma coisa. Meu Deus. A mesma coisa, a mesma. Olha, eu abri a Bíblia, você também abriu.
Nós abrimos um versículo, você também abriu. Você está lendo? Nós pegamos o carro, fomos para o culto. Nós ficamos o culto de domingo todinho. Né? Você levantou a mão, também levantei a minha. Uma é vaso, a outra é laço. Uma foi, outra ficou. Meu Deus, a intenção, né? Do coração. Sabe o que é isso? O problema não é o que está fazendo, é como está fazendo. Talvez eu estou fazendo uma com inveja Como de sábio. e para quê, né? Tipo, para que eu estou fazendo isso? Qual é, né? Intenção. A intenção. Porque uma estava É para moendo. glória, é para de Deus ou é para mim? Não, mas uma estava moendo, mas moendo assim, por dentro, assim, também moendo por dentro. Ai, que dia terrível. Ai, que dia que não acaba. Ai, que isso, por dentro. E moendo. Uma ficou. Camila, Porque vou não é o retomar que minha você está atenção. fazendo, é como está fazendo, em que intenção você está fazendo. Verdade. Então, como a gente não sabe como o filho do homem vir, vamos fazer as coisas como devem ser feitas. Olha para dentro de você e fala, Senhor, isso te agrada? Isso é bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Verdade. E porque a gente... E É para a porque gente refletir, né, pastor? isso tudo, essa igreja, nós estamos falando, nós estamos vivendo uma igreja de hoje. Não é uma igreja que existe. Essa igreja que nós estamos estudando aqui, ela existe. Tá, irmão? Ela não é uma igreja de coisa, não. É uma igreja de Tiatira. Ela foi invertida tudo porque para trás ficaram. Então, a lógica desse versículo que nós acabamos de ler. Lê de novo, versículo 19, Camila, por favor. Qual do Apocalipse 2. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que o princípio. Então, o problema não é o servir, é a intenção do serviço. Certeza. Uhum. Porque Deus sonda o quê? Os corações. Deus sonda o coração. Da maneira que eu estou fazendo. Posso estar na igreja todo dia desagradando a Deus. Meu Deus, misericórdia. Posso estar com um caminhão de obra, mas quando passo pelo fogo, vira cinza. Meu Deus. Isso é muito forte, gente. Muito. Isso é muito forte. Esse livro de Apocalipse é revelação pura de Jesus para nossas vidas. E ele se manifesta. Eu sou o filho de Deus, e cujos olhos são como chama de fogo. Vai queimar. Vai queimar. As obras vão ser queimadas. Porém, diz o quê? No versículo 20. É que No olha isso aí. entanto, Irmão, um minutinho. Eu estou sem ver aqui. Quem sabe essa hora aí? Opa. 9:8. Tá bom. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com os teus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha isso aí. Isso aqui está falando da idolatria. Está falando o Império Romano, por ter entrado o imperador, levou os costumes e começou ficando ali com os dogmas, criando dogmas religiosos, virou doutrinas, só que ela se desviou do foco. Essas muitas obras que ela fez, tem uma queixa tremenda sobre ela. Olha o versículo 21. Concedi-lhe tempo
para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Quer continuar fazendo a mesma coisa. Irmão, essa prostituição aqui, eu estou falando aqui de igreja. Essa prostituição aqui não é a prostituição de corpo que nós estamos tratando. Quem lembra do... Quem já leu o livro de Oséias? Mas tem noção, não tem? Tem. Olha só, nós não vamos lá agora, depois de uma pesquisa em casa, para a gente ganhar tempo. O que aconteceu? No livro de Oséias, Deus chama o profeta Oséias e fala assim: Oséias, vai em uma casa de prostíbulo, pega uma mulher de prostíbulo, casa-se com ela. Meu Deus. Oséias foi, porque é profeta, porque tem gente que fala assim: eu sou profeta, eu temos um pouco falar essa palavra. Às vezes, quando eu me empolgo, sai, mas com temor e tremor. Meu Deus. Porque o profeta, ele faz o que Deus faz. Se ele não fizer o que Deus faz, ele não é profeta. Então, se Oséias... O que estava acontecendo aqui? Oséias, Deus pega uma mulher na casa de prostíbulo e casa com ela. De dia, está lá escrito, irmão. Você lê o livro de Oséias. De dia você anda de mão dada com ela. E à noite você entrega elas para o prostíbulo. Meu Deus. Aí Oséias não questionou. Sabe por quê, Oséias? Porque é assim que eu me sinto. O meu povo está me prostituindo. De dia anda comigo, de noite com Baal. Meu Deus. E para profeta, para você sentir o que eu estou sentindo, viva o que eu estou vivendo. Prostituta é o povo, né? Quem prega isso nas igrejas? Prostituta é o povo, né? Se prostitui. Né? Isso aí não dá pouca curtida. Dá. É verdade. Gente, isso daí é uma palavra para pregar dentro da igreja. Então, o que está acontecendo aqui? A idolatria é uma prostituição. Uhum. Nós, irmão, deixa eu ir mais central. A igreja é a noiva. Irmã Sandra, irmão Zé Amaro, presta atenção. Isso tudo é novo para vocês. A igreja ela é uma tipologia de uma noiva. Cristo casou com a igreja na cruz. Lá na cruz ele casou com a igreja. Quando que ele casa com ela? Lá em Gênesis, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele foi na costela do homem, fez uma cirurgia e nasceu a mulher, tirada da costela. E ali naquela costela, Eva sai e é formada. Quando ele acorda, uma mulher está do lado dele, uma disjuntora. Essa ali foi a esposa dele, que Deus preparou para ele. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quando Cristo vai para a cruz, a igreja ainda é noiva. Mas quando o soldado lança na costela dele e fere, ali nasceu a igreja. A igreja casou ali. Como o casamento judaico é diferente do nosso casamento, porque o casamento ocidental, a gente namora, fica noivo, casa e vai embora para a lua de mel. Já vai a família, o casal já sai.
Na cultura judaica no Ocidente, no Oriente, é uma semana em casa, uma semana depois, marca a festa. Quando Maria, presta atenção aqui agora, isso é muito profundo, hein? Quando Maria estava noiva de José, as pessoas falam que era noiva. Maria estava desposada. O que é isso? Ela casou com José, mas não tinha feito a festa. Foi o período que o anjo veio e trouxe a notícia que ela ia dar uma luz e o que ia ser gerado por ela ia ser gerado pelo Espírito Santo. Mas ela falou, como que eu não tenho marido? Não, o Espírito Santo te cobrirá. E você dará a luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ele foi falando o nome. Então, quando Maria ela era casada, como 7 dias não tinha acontecido para a festa, ela estava desposada. Então, nesse período, a igreja agora ela está desposada, esperando uma festa. Que festa é essa? As bodas. Os 7 anos de bodas, que vai ser os 7 anos da grande tribulação. A igreja casou, mas o noivo não veio ainda. O marido não veio buscar para a festa das bodas. Em Nova Jerusalém, quando a igreja for arrebatada. Mas o que acontece? Nós somos, a igreja é uma esposa desposada, aguardando um noivo para a festa. Mas nós não podemos trair. É por isso que pastor não casa com igreja. A igreja é de Jesus. Ela já tem dono. Ela já tem noivo. É por isso que Maria falou. Não, mas eu sou de José. Não, filha. É o Espírito Santo te cobrirá. Não é homem nenhum vai te cobrir. O que vai ser gerado vai ser do Espírito Santo. Então, está me ouvindo aí? Uhum. O que acontece aqui com Deus, com Oséia? A igreja não está traindo Jesus, está esperando ele. A igreja é fiel. Irmão, é por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando a gente for falar disso aqui, para a igreja. Sabia disso? Porque a igreja não pode pagar. A igreja tem que devolver. Porque quando a gente fala assim, pagar, é como se a igreja tivesse, eu vou pagar a igreja. Não, a igreja de Cristo. Nós somos do Senhor, nós não cobramos, nada nos compra. O que nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus. O preço já foi pago pelas nossas vidas. Tudo já foi pago. Então, nós somos fiéis a Deus. Nós estamos aguardando o noivo. Ninguém vai nos comprar por dinheiro nenhum. Nós não vamos trair o noivo. A igreja vai permanecer fiel, esperando o teu noivo. Então, o que estava acontecendo aqui com a igreja de Tiatira? No versículo 20. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, escreve na sua Bíblia aí, mulher em Apocalipse é igreja. Simboliza igreja. Bota aí, escreve também para você não esquecer. Povo é mar. Povo? É, povos. Povo. Ah, tá. Mar.
Porque quando você for lá ler o Apocalipse, assim, uma besta levantou do mar. Ela levantou da onde? Do No poço. meio? No meio do poço. Senão vai pensar, não vou tomar banho da praia mais não. Daqui a pouco, vai com uma besta e levanta lá. Mulher na igreja, mulher em Apocalipse é o quê? Igreja. Igreja. Vamos falar de novo. Isso aqui tem que não pode sair. Mulher em Apocalipse significa Igreja. Jezabel é homem ou é mulher? Mulher. Mulher. Então está falando de quê? Da igreja. De uma igreja Prostituta. prostituta. Uma igreja que traz Jesus. Está falando do Império Romano. Anotou aí? Não? Amém. Então, agora, já que você notou que mulher é igreja, então lê agora aí como igreja. Mas tenho contra ti que toleraste que Isabel. Não. Jezabel é igreja agora. Ah, porque aqui depois vem vírgula e depois vem igreja. Hein? Peraí. 20. Tenho contra ti que toleraste. Não, é Jezabel. Aí depois fala aquela igreja que se diz profetiza. Então, mas por quê? Ó, vê na sua versão aí, Sueli. Tá Tô vendo em duas versões. Vê naquela versão que você leu Fala antes. Jezabel, vírgula, depois fala mulher. Porque são as doutrinas de Jezabel. Então, doutrina. Jezabel é igreja. Essa mulher aí, por isso que ela está tratando de igreja. Vou ler aqui, é versículo 20, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar Troca pela igreja. Ah, tá. Uhum. Essa igreja, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, prostituição é trair Deus. E como Oséias. Como o povo estava traindo dia a dia com Deus, de noite com Baal. Ele está dizendo, esse povo aqui perdeu a visão. Essa igreja aqui é uma igreja prostituta. Ela me trai. É isso que está dizendo. É uma igreja que me trai. E os seus ensinos, a sua doutrina, induz os servos à imoralidade. Essa imoralidade sexual aqui está dizendo assim, eles amam praticar as obras contrárias. Porque nós não podemos pegar o pé da letra do Apocalipse, não, irmão. Por isso que tem que ter interpretação. Aqui está tratando de ídolos, de crente que traiu Deus pelos ídolos. A imoralidade aqui é ídolos. É porque a gente, quando abre o texto assim, dá para entender no Apocalipse aqui, Deus está falando de uma igreja prostituta. Deu para entender? Camila bugou? Não, pastor. Na verdade, esse versículo está dizendo que existe uma igreja que faz muitas obras e que essa igreja está passando um ensinamento ao contrário aos princípios de Deus. Deixa eu só falar uma com você. Às vezes faz assim, um exemplo. Brumadinho. Caiu a represa lá em Brumadinho, alagou. Tem igreja que vai para lá, bota caminhão, mas tem que botar o emblema dela, tem que botar um negocinho lá. Todo mundo saber que ela deu.
Faz muitas obras. Faz muitas obras, mas tem que ser vista pelos homens. E as suas obras têm que ser, e as suas obras é para ser aprovado por Deus. E não pelos homens. Porque, Camila, tudo que você fizer e você aparecer, Deus some. Mas tudo que você fizer for para a honra e glória dele, é diferente. Nós devemos tomar cuidado com o que estamos fazendo, para que nós não aparecemos no lugar de quem deve, que é Jesus. Porque é questão de segundo. Quer ver uma coisa? Você posta uma coisinha, daqui a pouco você está lá, 5 curtidas já. Daqui a 10 minutos, olha, tem 15 curtidas, gente. 15 pessoas já viram isso que eu botei. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda mais se for para as obras de Deus, né? Quanto mais for para as obras de Deus. Então, essa mulher, essa igreja, ela está ensinando, induzindo as pessoas a ficarem cada vez mais distantes de Deus e perto dos ídolos. Por quê? Porque o imperador estava dominando essa época. Essa igreja aqui está no século V, 500 anos depois de Cristo. Vamos lá. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Olha só. Tempo tem dado. Nós estamos em que ano, irmão? Essa igreja foi 500 depois de Cristo. 500. Quantos anos? Quantos anos tem hoje a igreja? 2025. Hein? 2025. Só fazer as contas. Não. Não, menos 500, né? Menos 500. Faz as contas aí. Tô boa para calcular, não. Vai ser na calculadora mesmo. Faz aí. Depois de tanto estudo aqui, a gente vai fazer conta agora? 1525 anos atrás. 1525 anos atrás é tempo pra caramba para se arrepender. E continua a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Idolatrando. A idolatria continua até hoje. As pessoas adorando ídolo, imagem, e não adorando mais a Deus. Saindo atrás de procissão de ídolo, de imagem, há 1525 anos. Aí fala, vê o tempo que ele falou assim, eu dei o tempo para você se arrepender. Lê o 21. Dei tempo para que se arrependesse. Esse tempo aí é assim, ó. Dei a vocês 1521 anos a se arrepender da sua prostituição. Mas ela não quer. Ela, não é que ela não se arrependeu. É o que é escrito na sua no final. Na minha está escrito assim, ela não quer. Uma tá não se arrependeu, ela não se arrependeu, mas a outra tá ela não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. Ela quer continuar a idolatria, quer ir adorando o ídolo e não quer adorar o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo. Ela não quer. 1500 anos. É tempo, gente. Deus está dando tempo para ela se arrepender. Vamos, nós estamos terminando. Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Essa cama aí, esse que eu vou botar numa cama, é enferma. Eu vou fazer você adoecer. Lê na outra versão sua aí. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. A não ser que você se arrepende das suas más ações. Senão, tem uma cama. Vai ter uma enfermidade para você.
eu vou te colocar na cama, eu vou te colocar doente. Deus está dizendo, a não ser que você não se arrependa. Tem muitos crentes, irmãos, que estão doentes e alguns até que morrem. Mas não praticam as obras de Deus. Vamos lá. Versículo 23. Pode ler, minha irmã. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E Olha darei só, a cada um de vós, segundo na as outra suas... versão está dizendo assim, ferirei, matarei os seguidores dessa mulher, matarei os seguidores dessa mulher. dessa igreja. Essa igreja não vai subsistir. Essa igreja não vai permanecer. É uma igreja derrotada, porque é uma igreja que troca Jesus por ídolos. Ela já cresceu, ela tem filhos, ela está produzindo muito, ela está expandindo muito. Ela já está em todos os lugares, mas ele está dizendo, além de adoecer, eu vou ferir os seguidores dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou o quê? Deus. Não, porque que sonda as mentes e o coração. Olha só, irmão. É por isso que um vai ser tomado e outro vai ser deixado, porque eles são da mente e o coração. É por isso que tem duas pessoas na cama dormindo, que a irmã Sandra leu. Uma ficou e a outra subiu. Sabe por quê? Porque Deus sonda a mente e o coração. Não tem como esconder a obra de Deus. Verdade. Vamos lá? E eu sou aquele que sonda a mente, portanto, retribuirei a cada um de vocês de acordo com as vossas Obras. obras. Vamos lá. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Vamos parar um pouco por aqui. A hora já foi. Porque a gente vai dar sequência. É porque o estudo ele é muito profundo. E eu não quero fazer correndo, de repente eu posso deixar de passar pérola para os irmãos por cada hora. E a gente tem muito tempo para ir lá na prédio. Já é mais de 9h30, não é? 9h32. Isso, tá boa a hora. 1h30 de estudo. O que nós aprendemos aqui hoje, irmãos? Muita coisa, né? Aprendemos muita coisa. E... Alguém ia falar alguma coisa? Essa aula, irmão, fica gravada. Os irmãos podem rever depois, tirar alguma dúvida. Ir lá no grupo do seminário, botar, eu vou lá, quando puder, eu olho, respondo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no grupo do seminário que eu vou lá, respondo vocês. Talvez a dúvida de um é resposta para muito. Verdade. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Mantém firmes, irmão, não desanima, não. Queria ver vocês de novo aí para estar se fortalecendo aí. Em nome de